Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos juntos para estudarmos a Bíblia. É motivo de alegria termos estes momentos com vocês todos os dias. Somos gratos a Deus por Ele estar conosco, nos orientando, nos ajudando para que possamos trazer estas mensagens da Palavra de Deus para o nosso coração. Agradecemos a todos vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila, dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para a Nadeja Duran Ludovico, e a Nadeja manda um alô especial para Maria Aldeia e o Joaquim, lá de Guarapari, no Espírito Santo. Também Nadeja mandando um alô para Isis e Maria Rita de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Lucinéia da Silva, dos Estados Unidos, e também a Nadeja manda um alô para você, Lucinéia. Ainda temos um alô especial para Édia Rocha, de Mucuri, na Bahia, Yolanda Paz, de Brasília, Distrito Federal, Maria de Jesus, de Monte Alegre, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Agradecemos também por este dia de vida que estamos tendo. Agradecemos por cada irmão, irmã, amigo, amiga que estudam conosco a Bíblia diariamente, que sejam abençoados por Ti, que recebam forças, poder dos altos céus para vencerem as lutas e os problemas que têm enfrentado, e também abençoes aqueles que nos pedem orações. Faça, ó Pai, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo que começamos aqui no domingo, falando esta semana a respeito de Noé, que era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. E Noé, segundo aqui o relato da palavra de Deus que nós estudamos esta semana, está em Gênesis, no capítulo 6, Noé achou graça diante de Deus. Noé foi favorecido por Deus, porque graça é um favor que nós não merecemos. Deus havia contemplado a maldade que estava tomando conta do ser humano antes do dilúvio, que Deus tomou a decisão de destruir a sua criatura, a obra-prima de suas mãos. Tamanha a maldade que havia no coração do ser humano naquela ocasião. E exatamente hoje, os dias que nós estamos vivendo, são semelhantes aos dias de Noé. O próprio Senhor Jesus, ele disse que assim como foi nos dias de Noé, seria na vinda do Filho do Homem. Os homens, as pessoas estariam casando, dando-se em casamento, bebendo, comendo, preocupados somente com as coisas desta vida. As pessoas não estavam com o coração voltados para Deus. E exatamente como nós estamos vivendo hoje, as pessoas, elas não estão preocupadas com as coisas espirituais. Cada um está preocupado com o seu bem-estar, com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus afazeres, com as suas diversões. Cada qual está preocupado com uma coisa material. A mente das pessoas está somente nas coisas aqui deste mundo. E mesmo nós cristãos somos levados também a viver uma vida sem estar preocupados em estar em comunhão com Deus e sem nos preocuparmos de que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Assim como Deus encontrou naquela ocasião Noé, um homem justo, íntegro e que andava com Deus, Deus também hoje está à procura de pessoas justas, íntegras e que andam com Ele. Por quê? Porque nós precisamos advertir o mundo, advertir as pessoas que estão ao nosso redor de que estamos caminhando para o fim da humanidade. Isto é claro, é evidente. Não somente nós cristãos pregamos e falamos que o mundo está caminhando para o final, como também as pessoas que sequer acreditam que existe um Deus
também estão com o mesmo pensamento e vendo que as coisas estão caminhando para o final. As pessoas que não creem em Deus sabem que a qualquer momento vai acontecer algo extraordinário e que irá colocar um fim em todas as coisas. Mas nós que cremos em Deus e cremos em Sua palavra, nós sabemos que o que de extraordinário que vai acontecer é exatamente a vinda do Senhor Jesus para colocar fim a todo este caos que nós estamos vivendo. Interessante que a palavra de Deus, segundo o estudo que fizemos esta semana, vem nos mostrando que o pecado ele foi gradativo. Ele começou com Eva sendo enganada, lá junto àquela árvore da ciência do bem e do mal. Ela deu do mesmo fruto para Adão, seu esposo, ele comeu, e então foram expulsos do jardim do Éden. E então, quando Deus perguntou se haviam comido do fruto, Adão disse assim: foi a mulher que tu me destes. Vocês podem ler em Gênesis capítulo 3, tem esse relato. Adão disse que era a mulher que era culpada, a mulher culpou a serpente. Então, o ser humano sempre vai jogando a culpa para o outro. Nunca quer assumir a responsabilidade do erro, do pecado que comete. Sempre cometeu um pecado, culpa de alguém, não foi porque ele cedeu à tentação. E vimos então no estudo que logo depois que Adão e Eva foram expulsos, que eles tiveram filhos, teve Caim, depois teve Abel, houve o primeiro assassinato. Deus pediu que oferecesse animais como sacrifícios e então Caim levou dos frutos, os melhores frutos que ele tinha, mas Deus não queria frutos, Deus queria cordeiro. E então Caim matou seu irmão Abel por inveja, por ter ficado com raiva, porque a oferta de Abel foi aceita e a dele não. E assim, progressivamente, o pecado foi aumentando entre a humanidade. Lameque, ele se casou com 2 mulheres, sendo que Deus havia estabelecido que o homem deveria se casar com somente uma mulher, não com várias mulheres ao mesmo tempo. E Lameque, além de ter casado com 2 mulheres, ele ainda matou 2 pessoas. Então, o pecado ele foi se agigantando, foi tomando forma e chegando a proporções em que Deus disse que iria destruir o mundo porque não suportava a perversidade, a maldade do ser humano. E quando nós lemos aqui, então, no capítulo 6 de Gênesis, diz aqui no primeiro versículo: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Vejam, Deus sempre teve aqueles que foram fiéis a Ele, obedientes, e sempre existiram também aqueles que desobedeceram a Deus e que desobedecem a Deus. Então diz aqui que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Então nós sabemos que após Caim ter matado seu irmão Abel, ele saiu errante pelo mundo, né? Ele se casou, teve filhos, então os descendentes de Caim são os filhos dos homens, chamado aqui na Bíblia. E aqueles que permaneceram fiéis, os descendentes de Sete, que também era filho de Adão, estes permaneceram fiéis a Deus. Então sempre existiram essas 2 classes de pessoas, os que são fiéis a Deus e os que são desobedientes a Deus, que não aceitam a Deus como orientador e dando a direção para suas vidas. E nós precisamos, amigos e irmãos, irmãs, amigas, ter cuidado com quem nós nos juntamos para formarmos uma família. Nós não deveremos nos juntar com julgos desiguais, como fizeram aqui os homens, vendo que as mulheres, filhas dos homens, eram mais belas, formosas. Nós até recebemos esta semana um comunicado de uma irmã nossa, dizendo que ela estava passando por um problema, um dilema, e
estava insistindo em ter um relacionamento com uma pessoa que ela conhece desde a sua juventude e eram vizinhos. E só que este rapaz, ele não é cristão, ele gosta das coisas que o mundo oferece, o palavreado dele, as atitudes dele, e essa nossa irmã insistindo e tal, dando estudo para ele, levando ele à igreja, até que quando foi agora esses dias, ela colocou nas mãos de Deus e disse: pai, eu vou querer que tu me mostres se eu devo continuar insistindo com essa pessoa ou não. E então ela fez um jejum de uma semana, tomando somente líquidos, alimentos líquidos e orando, pedindo a Deus. E Deus mostrou. Quando este rapaz manteve contato com ela, disse: você fala muito em Bíblia, para de falar de Bíblia comigo, você só fala em Deus, chega de falar de Deus. Aí, quando ela colocava uma música ou cantava um hino com ele, um corinho, ele reclamava, estava com dor de cabeça, mas logo depois colocava música secular, música mundana. Então, ela percebeu que Deus estava mostrando que ela não deveria insistir, e ela tomou a decisão que não vai mais procurar ter um relacionamento com ele, porque Deus mostrou que ele não vai ser um cristão. E mesmo que se vier a ser um cristão, haverá problemas. Por quê? Porque nós temos uma formação cristã. Nós sabemos o caminho do Senhor desde o princípio. E as pessoas que aceitam a Jesus lá na frente, no caso igual desse rapaz, se ele viesse a se converter, ele ia trazer problema para essa nossa irmã. Então, são casos que acontecem e nós estamos vivendo exatamente estes dias em que as pessoas comem, bebem, casam-se, dão em casamento sem se preocuparem com a palavra de Deus. Então, Deus fez esta aliança com Noé, porque Noé achou graça diante dos seus olhos. E Deus estabeleceu, então, uma aliança com todas as gerações através do arco-íris que ele colocou após o dilúvio. E todas as vezes que vemos o arco-íris, nós nos lembramos da promessa de Deus de que nunca mais o mundo vai ser destruído com água. O mundo agora, depois da volta de Jesus, depois do milênio, será destruído com fogo e enxofre. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, Deus está procurando a mim e a você para continuarmos a levar esta mensagem de salvação àqueles que estão nas trevas do pecado. Que possamos estar andando em retidão, sendo justos, íntegros e caminhando com Deus dia a dia para que Ele possa nos usar para levarmos outras pessoas também à salvação. Agradecemos a todos vocês que estiveram estudando conosco a Bíblia esta semana. Nós voltaremos no domingo, dando sequência a esta série Deus e a aliança com o seu povo, e nós vamos estar falando sobre uma aliança eterna que Deus fez, e vamos ver com quem Deus fez essa aliança eterna. Queremos desejar a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana, e no domingo então já estaremos aqui dando sequência a esta série, mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.